Boa noite, meus amigos. Eu agradeço mais uma vez o convite do Centro Espírita Fraternidade, a oportunidade do estudo, né, e de praticar o trabalho, a tarefa a que a gente se propõe a fazer. Quero trazer um abraço fraterno do Centro Espírita Paiva Júnior, que vai estar completando 71 anos agora, amanhã, não é isso? Amanhã, depois de amanhã, mas amanhã vai ser a nossa comemoração com a palestra, né? Estão todos convidados, 20 horas, em Cordeiro. E eu fiquei um pouco eufórica e me desequilibrei um pouco quando eu cheguei aqui, porque recebi uma feliz surpresa, um casal de amigos, já tem 20 dias que eles estão viajando, e eles adiaram por mais ou menos umas 2 horas, né, a chegada à casa para estar aqui prestigiando o Centro Espírita Fraternidade e me dando esse incentivo, esse apoio, já que eles são os meus orientadores lá, digamos assim, na casa, né, que me ajudam, que me orientam na tarefa. Gratidão pela presença. A leitura que Beatriz fez, muito oportuna, porque ela abre falando da importância do estudo, da importância da gente se locomover dentro dessa doutrina de luz, que é justamente a gente tentar entender, conhecer, para assim a gente possa praticar e estender o auxílio a quem de fato necessita, começando por nós, pelo autoconhecimento, pela nossa reforma íntima, para que a gente possa analisar o que realmente viemos fazer aqui. E uma parte da leitura que me chamou a atenção é justamente do que falaremos hoje, de uma das coisas que vamos falar hoje, que é sobre a providência. E a providência, Emmanuel, nessa leitura da página, falou sobre o mau uso, né, da providência, a má interpretação que às vezes fazemos da providência divina. Então, ao decorrer do estudo, nós estaremos a par disso aí e trabalhando melhor dentro do Evangelho essa fala de Emmanuel também sobre a providência. E quero, de maneira especial, agradecer às tarefeiras da casa pelo momento de preparo com a canção, que realmente eu sentei em prece aqui e as canções conseguiram realmente me tranquilizar e me deixar novamente afinada com as preces, é o que eu vim fazer aqui. Começamos o estudo lembrando sempre que o Evangelho é vivo, atemporal, não fica fora de moda, e é sobre isso que falaremos hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o capítulo 25, Buscai e achareis. O capítulo 25 é um capítulo curto, é um capítulo onde o Kardec faz as anotações, que ele tira aqueles textos, né, específicos para tratar de uma moral que é basicamente unificada dentro desse entendimento com algumas passagens do Evangelho de Jesus. Então, esse capítulo, nós não teremos a instrução dos Espíritos, nós teremos comentários do codificador, né, do professor Allan Kardec. E a gente vai começar falando sobre os subitens, que é: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. E o terceiro: não vos afadigueis pela posse do ouro. Esses 3 subtítulos, eles são provocadores, porque eles, lidos literalmente, sem o entendimento da doutrina, sem o entendimento da fé no Evangelho de Jesus, ele é mal interpretado e ele é levado a pessoas, né, equivocadamente, a pensamentos de comodismo, de justificar determinados comodismos, de justificar determinadas omissões e inatividades por conta desse capítulo, dessas passagens evangélicas. Por quê? Porque se vai tudo que observem as coisas da natureza, não falta nada para os pássaros, não falta alimento para os animais, para as plantas.
mas nós vamos avançar e vamos entender melhor sobre isso. Começando pelo título, buscai e achareis. Buscai e achareis, primeiro buscai. Buscai é um verbo no presente. Achareis está no futuro, é um verbo também, mas no futuro. Então a gente começa por aí, que são dois verbos são ações. Mas a gente, dentro do Espiritismo, a gente vai entender que eu só vou ter um futuro se eu trabalhar o meu presente. E esse capítulo, particularmente, ele vai começar falando de 3 leis. A lei do esforço, a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, eu, estando reencarnada, ciente de que minha vida não vai acabar aqui, que minha vida é imortal, sabendo das várias existências, da pluralidade, das existências, a quantidade de vezes que viremos, voltaremos por conta da justiça divina, como oportunidade maravilhosa que temos, como presente de refazermos o nosso caminho com sucesso. Então isso é um presente para nós. E aí a gente vai lendo aqui, começar o primeiro subtítulo: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mau como sois, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. O item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. A gente começa essa leitura, para fazer um entendimento melhor dela, a gente volta lá na primeira revelação. Para quem não sabe, o Espiritismo tem 3 revelações. A primeira revelação são as leis de Moisés. A segunda revelação é Jesus. E a terceira revelação, o Espiritismo. Então, lá na primeira revelação, nas leis de Moisés, o povo precisava de leis severas para que eles fossem contidos, das suas impetuosidades, seus sentimentos de ira, seus sentimentos de vaidade, de egoísmo e orgulho. Mas esse povo que estava lá, quando a gente se refere a ele, eles também somos nós, que hoje reencarnados, na época que estamos, já estamos mais evoluídos, mas nós também estivemos lá, com certeza, porque progredimos e hoje estamos aqui, numa casa espírita, aprendendo e estudando sobre o Espiritismo. Mas o importante é que na segunda revelação, Jesus veio trazer a lei de amor, mas ele também trouxe uma novidade que não existia na primeira revelação. Ele trouxe o anúncio da imortalidade da alma. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Então, a partir desse viés, desse entendimento que a vida não tem fim, que a vida é imortal e que seguiremos, a partir daí, a nossa interpretação do Evangelho e da lei de amor e de tudo que já foi visto dentro do povo de Deus, vai falar sobre essa vida futura. Então é a base que nós temos para partir o nosso estudo. Então tudo que falaremos com base, com propósito desse futuro. Buscai e acharei, buscai agora, nessa encarnação, aquilo que você precisa melhorar em você.
Começando pelo seu autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo de mim mesmo, porque nós sabemos que na doutrina espírita não existe o acaso, sabemos também que todo estudo, toda palavra, toda canção, toda inspiração que temos é porque primeiro somos nós que precisamos dela. Precisamos porque ela é necessária para o nosso entendimento. Então não é por acaso que ao prepararmos o estudo dessa noite, esse capítulo veio tão forte para ser estudado. Foi um estudo, é um estudo inédito, ainda não fez esse estudo, é a primeira vez que estou fazendo ele. Então esse pedir vos dará, a gente vai lembrar lá no Sermão do Monte, quando o povo pede a Jesus que o ensine como pedir. O povo precisa aprender a pedir, os discípulos, Senhor, como a gente pede? E a gente vai ver que na segunda parte do Pai Nosso, Jesus nos orienta a fazer um pedido. Então a gente pede o pão de cada dia, a gente pede por perdão das ofensas, a gente pede para nos livrar-nos do mal, não é verdade? Mas a gente não pede para livrar da dor e nem das coisas que a gente precisa passar. Então, o nosso amigo perfeito, que é Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, ele sabiamente nos ensinou como pedir. Gente, um bebê, ele nasce, ele já sabe pedir. Nós sabemos pedir. Mas como assim o neném, bebezinho, nasce e sabe pedir? Ele chora pelo alimento. Quando ele aprende a balbuciar as primeiras palavras, ele pede água, ele pede alimento, ele pede mamar, ele pede papá. Então nós sabemos pedir. Mas é importante, dentro da lei, do esforço, do trabalho e do progresso, diante de uma eternidade, diante de uma imortalidade, diante de uma doutrina de luz que estamos propostos a entender, a compreender e a vivenciar, que nós saibamos que temos que aprender a pedir. Até porque o nosso pedido e a nossa fé construída, ele não vai nos liberar e nos libertar daquilo que está dentro da nossa programação para a nossa necessidade, para que a lei de progresso se dê. Então é necessário que eu me esforce sim, que eu tenha um trabalho para que consequentemente o achareis da minha vida futura, na minha próxima reencarnação, seja fruto de um bom trabalho feito com esforço, com dedicação e principalmente um coração despojado, com verdadeira vontade de ajudar ao próximo. Mas a gente sabe também que o autoconhecimento, o autoamor, o autocuidado é que vai construir uma condição emocional e psíquica do meu espírito encarnado para que eu possa compreender a empatia, o sentimento auxiliar o meu próximo, o meu irmão, naquilo que ele precisa. Que ao passar por uma estrada, aquele vizinho que eu vi pequenininho, que eu conheço a mãe dele, está no fardado pedindo carona, ele entra dentro do carro, e aí, bom dia, como tá, mora onde e tal, e ele sente uma necessidade de abrir o seu coração e falar das suas dores. Se não é a doutrina espírita me dando uma oportunidade de trabalho, o que é que eu estou fazendo aqui? Então é preciso que eu reconheça. São nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos cotidianos que minha oportunidade de trabalho exige de mim um esforço. Pô, aquele cara é chato. Que amigo chato. Mas aquele amigo está desesperado, está precisando de um auxílio naquele momento. Ele não quer dinheiro, ele não quer opinião,
mas Ele quer uma escuta. E às vezes eu estou tão impaciente, e eu não respondo o celular, eu não ouço o áudio, e é dessa maneira que a minha pressa vai me levando ao atraso no meu trabalho que eu digo na seara do Mestre, o trabalho em direção ao progresso espiritual. E aí a gente vai seguindo. A gente sabe que porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Então agora, Kardec traz para a gente uma chave essencial. Porque quando a gente chega aqui na frente, na parte de que a gente não precisa se apavorar, porque Deus vai ter a providência, a gente questiona por que o animal e a planta têm a providência e eu não tenho a providência que eu quero. E aqui está a explicação que Kardec traz para a gente. Porque nós não somos animais e nem somos plantas, porque temos inteligência. E a inteligência nos foi dada para que possamos desenvolvê-la à medida que nos esforçamos e possamos trabalhar para, por fim, progredir. Então, observe, a lei do esforço, a lei do trabalho e a lei do progresso. Elas estão juntas. Eu não consigo trabalhar se eu não tiver esforço. Lembrando que a gente tem dois tipos de esforço. A gente tem o esforço de aparência e o esforço de vontade. O esforço de aparência é quando eu tenho uma piedade qualquer, sei que tem uma situação difícil acontecendo e faço um comentário ou até penso. E nenhuma pressa eu tenho coragem de fazer. E o esforço da vontade é quando eu realmente aplico. Eu faço alguma coisa, aí eu não tenho piedade mais, aí eu tenho compaixão. Eu sou tocada pela empatia pelo outro e resolvo ajudar, nem que seja uma prece. Então eu já me movi, eu já agi, eu já me movimentei. E aí a gente sabe que a inteligência, pelas suas pesquisas, a inteligência ele engrandece a moral, ele depura, claro. Se nós não tivéssemos a inteligência e não fôssemos depurados pelas tantas reencarnações que temos, por necessidade, nós estaríamos ainda lá atrás, agarrados, na idade da pedra. Não estaríamos falando, estaríamos murmurando e atacando os outros. Então a reencarnação, ela é clara, fundamentada dentro dessa lei. Porque só há lei de progresso porque há reencarnação. Se a gente nasce simples e ignorante e precisamos aprender galgando pelos estudos, pelos nossos acontecimentos na nossa vida, como se daria o progresso? Se cada espírito que nasce por uma única vez. Então nós sabemos, no próprio livro dos Espíritos, agora não sei qual é o capítulo, mas nós tivemos um estudo lá sobre isso, nós temos as nossas ideias inatas, as coisas que trazemos conosco, de repente a gente se depara com alguma habilidade ou com algo que acontece, e a gente fala, pô, já vi isso, eu não sei como, mas eu sei fazer isso. É porque nós trazemos dentro de nós ideias inatas. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Isso quem está falando o tempo todo é o professor Allan Kardec. E aí a gente tem como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma. Lembrando que a alma é espírito encarnado, a alma somos nós, né? Para quem não sabe. E espírito são aqueles desencarnados. E nós que estamos encarnados temos alma, temos a animação, a animalização, né, do espírito. A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então foi preciso a cada estágio da vida, desde aquela época de selvageria, para hoje, dentro da compreensão que temos, um presente que temos da terceira revelação, com acervo, eu sempre falo isso, sempre vou falar, para quem não gosta de ler, o acervo em mídia,
em rádios, em vídeos, em audiovisuais que nós temos sobre a doutrina espírita. Tudo que você quiser saber sobre a doutrina espírita dentro do Pentateuco, nós temos pela própria FEB TV, nós temos todos os capítulos, temos estudos, não há desculpas. Não há desculpas. Então, a parte da lei do esforço é eu cruzar meus braços e achar que as coisas vão acontecer, que a vida vai me dar. A vida não dá nada, a vida só devolve, não é isso? A vida é devolutiva e reagente. Porque Jesus é a vida em movimento. Ele está o tempo todo se movimentando. Procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. A meritocracia é algo que a gente também não compreende às vezes. Por que fulano tem isso, tem aquilo outro e eu não tenho? Por que aquela criança é rica, tem dinheiro, tem mochila, tem todo o material, faz aula de balé, e aquela outra criança, além de não ter o básico material, o alimento, ainda tem uma doença grave? Que explica isso? Somente a justiça divina e o presente maravilhoso que temos de reencarnar novamente e tentarmos cada vez mais irmos galgando o progresso. Ah, mas todo mundo que é pobre, que é miserável, que é doente, já conseguiu? Não, depende da maneira como ele enxerga aquela situação que ele está vivendo. Porque se ele passa uma pobreza, uma situação miserável, mas ele tem a humildade de saber que existe um Deus todo-poderoso, que existe um irmão modelo e guia, que é Jesus, que jamais desampara, ele, dentro dessa fé construída, seja o credo que for que ele tenha, ele vai entender que ele vai ter uma resignação. Se for um espírito evoluído, então, quantas vezes a gente ouve histórias, né? O Chico Xavier mesmo tem uma história de um mendigo que ele atravessou a rua, ele estava num lugar com um grupo de amigos e foi abraçar o mendigo. E as pessoas, o Chico foi lá abraçar o mendigo, e ele falou: aquele ali é um espírito evoluído que pediu para vir nessa situação, porque ele já testou todas as situações. Ele não precisava vir mais. E ele veio para viver aquela situação sem nada, para ver como era, para ver, para testar. E a luminosidade que está em volta dele é absurda. E quantas vezes nós passamos pelas pessoas com necessidades absurdas, ignoramos e nenhuma prece fazemos. Isso acontece quase todos os dias, em várias situações. A falta de empatia, isso é comum na nossa imperfeição. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Olha a lei do trabalho. É necessário esforço e necessário trabalho para depois ter o mérito. O mérito eu achareis lá na frente. É o plantio que eu estou fazendo. É a vida futura. Então, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente. Pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, e apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Observem aqui os exemplos que Kardec traz para a gente. Pedi a luz, pedi bom conselho, pedi forças para resistir. E o que a gente pede?
O que a gente está pedindo? Gente, os bons espíritos, pedidos frívolos, entre aspas, bobos, pedidos materiais, supérfluos, não contem com a espiritualidade, ela tem mais o que fazer. A espiritualidade está ocupada com muito serviço sério para ajudar você a ter uma moto, para ajudar você a ter uma lancha, para ajudar você a ter um vestido da Farm, para ajudar, seja lá o que for que você quer. Ah, eu não posso ver a coleção da Melissa? Então, sim, são pedidos que são atendidos a todo momento. E agora a gente vai falar sobre observar os pássaros do céu. Eu vou ter que ler isso aqui para eu explicar o que eu preciso para poder entender isso aqui. Não acumuleis os tesouros da terra, onde a ferrugem, os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covo dessa estatura? Voltamos lá atrás. Estamos falando, meu reino não é deste mundo. Jesus falava de forma metafórica, falava de forma hiperbólica, para que chamasse a atenção daquelas pessoas. Eram pessoas analfabetas, eram pessoas humildes, pessoas miseráveis, doentes, carentes de tudo, de atenção, de saúde, de alimento, de tudo. Eram pessoas perseguidas também pelo próprio império. Então, quando Jesus dá esse exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele não está falando da gente aqui encarnado. Não é isso. Primeiro, a diferença entre previdência e providência. Providência é Deus dá. Previdência a gente organiza. Ok. Providência é algo para suprir. Previdência, precaução. Resumindo, vou dar um exemplo. O cara está dentro do buraco. Caiu dentro do buraco. Aí eu passo lá, quero ajudar aquela pessoa que caiu dentro do buraco. Eu deito no chão, me esforço, estico meu braço. Eu não consigo atingir a altura da pessoa. Providência. Providência, eu estou ali para ajudar. É Deus. O que a pessoa precisa fazer para salvar ela? Ela precisa levantar o braço dela. Se ela não tiver o esforço, usar a inteligência e entender o sinal e fazer a parte dela, como ela vai sair do buraco? Deus faz isso o tempo todo com a gente. Deus faz isso o tempo todo com a gente. Ah, mas Deus não me ajuda. Deus não olha para mim. Mas é aquela doença que você foi por acaso no médico e descobriu. O médico intuído, dentro da profissão dele, de cara descobriu o que você tem. Às vezes nem todo de cara, mas descobriu o que você tem. Você tem condições de fazer uma cirurgia, você tem condições de fazer um tratamento. A sua doença foi descoberta. Mas é mais fácil eu falar o quê? Não. Que providência é essa? Observe. Por que Deus deu a inteligência, gente? Para que pudéssemos desenvolver a previdência. Para que pudéssemos desenvolver a lei do esforço, a lei do trabalho. E atingirmos assim a lei do progresso. Nada é o acaso. Ah, mas e o pássaro? E o lírio do campo? Que se veste? O pássaro, ele é desprovido de inteligência. Ele tem instinto.
Mas vem cá, a providência de Deus para o pássaro é o seguinte: o pássaro está lá na árvore, ele abre a boca, a comida vem e entra na boca dele? Não. Ainda que a providência venha para o pássaro, ele precisa voar, ir na árvore, migrar para outro lugar. Determinadas espécies de peixes, baleias, só tem seus filhotes em determinados lugares. Ela tem que nadar aquela quantidade toda, não sei quantos quilômetros, para chegar lá para ter seus filhotes. O pássaro, né, para te reproduzir, tem que migrar. Ainda que, sem inteligência, a lei do esforço está funcionando, ele precisa agir. Se ele ficar parado no galho da árvore, ele não vai conseguir a providência que ele precisa. E nós, que somos providos de inteligência, temos entendimento, temos consciência, já sabemos, e principalmente nós espíritas, que temos esse presente da codificação todo mastigado para gente. Começando por mim, tá? Começando por mim. Então, por que também vos inquietais pelo vestiário? Observem como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio. Vocês já viram um lírio na época que está fora da época da primavera? Alguém viu o lírio? O lírio some. O lírio tem uma batata toda a vida lá para dentro. As raízes do lírio são profundas, sabe por quê? Porque ele vai atrás da água. E quando ele nasce, ele precisa do sol. Ele se esforça para ele ter o alimento dele. Se a raiz dele não crescer, ele não consegue chegar no alimento dele que ele precisa. Então é muita hipocrisia, muita covardia a gente achar que a providência não chega para a gente. Aí vem a diferença de desejo e necessidade. Eu desejo muitas coisas. O desejo, ele é biológico. A vontade, ela parte de mim. Vontade da aparência, vontade o esforço da vontade, a vontade, ela parte de mim. De um pensamento, de uma ação minha. Mas o desejo, ele é praticamente um sentimento biológico. Mas qual é a diferença de necessidade e desejo? Só para a gente entender. Só para a gente sair dessa autopiedade. Por que isso acontece comigo? Fome. Fome é necessidade. Se eu tenho fome, a minha necessidade é um alimento. Quando eu escolho o que eu quero comer, é desejo. Abrigo é necessidade. Mas quando eu tenho muita frescura e me endivido porque eu tenho que ter uma casa tal, arrumada, não sei como, não sei o que lá, eu estou escolhendo a casa, é desejo. Então observem, o alimento, o vestuário, o abrigo, eles são necessidades, mas a maneira como eu administro isso na minha vida é que vai dizer se isso é supérfluo ou não. Então Deus te dá o alimento, Deus te dá o abrigo, Deus te dá a casa, não te deixa faltar. Porque a lei do trabalho, aquele que trabalha, se esforça e trabalha, naturalmente ele vai adquirir por meritocracia. E na vida espiritual? Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando eu estou afinada com as leis de Deus, com as leis da natureza, com a lei de amor, quando eu estou afinada com o equilíbrio dos bons espíritos, em prece, olha, eu sou imperfeita, todos somos imperfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. Já saímos do sofá, já é alguma coisa, não estamos em casa assistindo novela, já é outra coisa. Então, a partir do momento que eu pego uma canção, hoje eu vou cantar no centro, hoje eu vou fazer parte desse momento de preparo. É um trabalho. O trabalho me atingiu hoje grandiosamente, me equilibrou profundamente. Eu estava precisando desse equilíbrio.
O trabalho de botar água naqueles copinhos. Divaldo Franco disse que uma vez, certa vez ele chegou num centro espírita de uma cidade que ele foi fazer palestra, e tinha muita gente e tal, e ele olhou e viu uma luz. A parte assim, que parecia um refeitório, ele se encaminhou para lá. Eu fico arrepiado. Quando ele chegou lá, tinha uma senhora enchendo os copinhos de água. Muitos copinhos de água para serem fluidificadas. E ele foi dar um abraço nela e a luz daquele trabalho feito com amor. Então a gente procura muitas desculpas para a nossa inatividade. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho recurso. Não vou fazer aquele escudo, não vou fazer aquele atendimento fraterno, eu não vou fazer aquele estudo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho condição. Mas o próprio Cristo mostra para a gente várias passagens, várias curas que foram realizadas, ele fazia com o que ele tinha. A gente precisa fazer o que a gente tem. É com o que a gente tem, a gente já tem. A gente já tem todas as virtudes em nós para nós despertarmos, trabalharmos, colocar para fora, exercitarmos. Então qual é a desculpa? Não há desculpa. E aí, seguindo, vamos pular um pouquinho, vamos avançar. Não vos fadigueis pela posse do ouro. E aí, não vos fadigueis por possuir ouro, nem prata, ou qualquer outra moeda dos vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não, só a vossa paz voltará para vós. Eu vou dar 2 exemplos, que ontem eu estava vendo a palestra da Maristela Santos. Eu gosto muito dela. E ela deu 2 exemplos que eu achei bem legal. O primeiro exemplo é o seguinte. Tinha uma aldeia, uma cidade, que ia ser atacada em guerra. Foi avisada que ia ter uma guerra e ia exterminar aquela cidade. E ao as pessoas saberem que a cidade ia ser exterminada, as pessoas foram para sua casa para pegar o quê? O que tinha de valor, seus valores, suas moedas, seu ouro. Mas tinha um homem que estava abaixado no chão, riscando o chão, abaixado ali, e todo mundo correndo, pegando uma coisa, pegando outra, até que alguém falou com ele, cara, tá todo mundo correndo, a cidade vai ser explodida, você está aí, parar que vai pegar suas coisas. Ele falou, tudo que eu tenho, eu trago comigo. Tudo que eu tenho, eu trago comigo. É uma história, é uma simbologia. Se desencarnarmos hoje, o que levaremos conosco? O que temos para levar com a gente? Qual é o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso progresso? O que estamos efetivamente praticando para levarmos na nossa bagagem psíquica e emocional? Para que não chegarmos ao outro lado tão desequilibrados, desorientados, como tantos irmãos que assistimos, desesperados, tristes, nas reuniões mediúnicas, nos socorros que são feitos. Estamos tendo a oportunidade de fazermos diferente, porque em outros tempos também nós passamos por esses auxílios e essas ajudas. Tivemos ajuda para estarmos aqui hoje, nesse progresso. O segundo exemplo, uma mulher com uma criança de colo, um bebezinho, estava andando, caminhando, né? Ela morava num lugar perto de uma floresta, ela foi fazer um caminho, viu uma caverna. Entrou na caverna com o bebê no colo. Quando ela chegou na caverna, tinha muito ouro, muito ouro. E ela ficou tão louca com aquele ouro todo, ela falou, gente, eu vou mudar de vida. E aí ela pegou o bebê, botou o bebê sentado em cima de umas barras de ouro lá, botou o bebê quietinho, né?
da história, quietinho, bebê, ficou sentado. E ela foi juntando a barra de ouro e carregando. Mas quando ela começou a juntar, uma voz se fez ouvir. Pode tirar todo o ouro que você conseguir, tudo que de valor você conseguir. Foi importante para você. Mas em 20 minutos, essa porta vai se fechar. E ela, 20 minutos, e ela começou carregando o ouro para cima, tinha que subir, era uma subida, né? A caverna tinha uma subida. Ela subia e descia. Quando ela estava lá suada, a porta fechou. Ela falou, nossa, agora eu peguei o ouro todo que eu pude, nossa, eu estou rica. E aí, cadê o bebê? Onde ficou o bebê? É uma história, metaforicamente falando, mas é uma história profunda. O que é hoje o meu valor? Eu, Érica, hoje, o que está sendo valoroso para mim hoje? Sabemos que tudo em excesso é uma vicissitude, é um vício. Tudo em excesso faz mal. Então não estamos falando só em drogas ilícitas, drogas lícitas, como uma cervejinha, uma bebidinha, mas se ela for todo dia em excesso, ela vai virar um problema na minha vida, o alcoolismo vai visitar minha porta. Se for um videogame, se for como várias crianças que estão desenvolvendo síndromes, dependência psicológica de celular, digital. Quantas outras coisas eu tenho de vício? Está na última moda agora o vício da vaidade. Até que ponto é normal a minha vaidade com cirurgia plástica, não estou fazendo crítica, eu estou falando do excesso. Aí quando eu estou com um corpo lindo, top, gatinha, e eu desencarno, como é que está meu psicológico? Eu vou para onde? O meu psíquico vai para onde? Será que eu vou querer ir, seguir, arrumar um trabalho para fazer, pegar uma vassoura, com o André Luiz no nosso lar, depois de eu passar 8 anos ou mais num umbral que é também um lugar psíquico, de espíritos afins, desorientados, desesperados? Ou eu vou ficar agarrada aqui na crosta, vigiando aquele corpo, meu silicone está acabando, meu Deus, minha barriga chapada. Eu sei que é meio trágico esses exemplos, né? Não conheço ninguém assim, graças a Deus, não estou falando aleatoriamente, mas assim, para mostrar a gente, dentro de um contexto contemporâneo, o que é importante, o que é valor para mim? Ou será que eu vou deixar o meu filhinho lá dentro? O meu filhinho é o meu auto-amor, o meu auto-cuidado, é o meu estudo, é eu me importar. E aí, a gente vai entender confiassem na providência demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça dos que recebessem. Quando a gente às vezes tem a imagem de que Jesus, ao dizer aquilo para os discípulos, quando chegar na casa, se a casa te receber bem, abençoa a casa. Se a casa não tiver, se as pessoas não forem legais, a graça vai voltar para você. É como se Jesus estivesse amaldiçoando alguém. Não, ele não amaldiçoa ninguém. Jamais. Kardec está falando aqui, jamais o mestre vai amaldiçoar alguém. Mas é importante que ao fazermos uma visita naquela época, lembrando que isso não vale para hoje, tá? Isso não vale para hoje. Naquela época não tinha carro, era tudo a pé, era longe, não tinha como carregar comida, não tinha comida com essas validades, igual tem hoje, né? Biscoito, essas coisas, enlatado, não tinha. Naquela época não tinha nada disso. Então quando Jesus falava assim, quando você chegar a uma casa, você abençoa, hoje a gente transforma esse pensamento, Allan Kardec traz para a gente aqui na codificação, o seguinte: é aquela pessoa que tenha sensibilidade, generosidade e empatia para te ouvir, para te estender a mão, para te acolher de verdade.
Por que a bênção chega? Porque quem está conectado com o bem, o auxílio está o tempo todo ao nosso lado. O auxílio está junto com o equilíbrio. Agora, quando eu me desconcerto, eu sou agressivo, eu não quero ouvir nada, eu não quero aquela pessoa ali, a pessoa está querendo falar uma coisa boa para mim, eu não quero ouvir, aí vem a máxima que a gente já está cansado de conhecer. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não violenteis nenhuma consciência. A gente não vai ver ninguém da doutrina espírita espalhando folheto, convidando gente, todo mundo desesperado, porque tem que encher o salão. Até que a gente sabe que o trabalho é feito no momento que a pessoa vir. E aí tem uma coisa muito interessante. Se a pessoa, por interesse, vontade, curiosidade, convite, vier, ótimo. Dentro dos auto-enganos praticados na vida, ela se depara com a necessidade de se aprofundar, conhecer mais o Espiritismo, conhecer mais do Pentateuco, de toda a codificação, de toda a doutrina dos Espíritos, os Espíritos deixaram. A gente vai se deparar com esse respeito absurdo. Tem que ter respeito pelo credo alheio. A gente não tem o direito de interceptar com violência, impor o nosso pensamento a ninguém. Respeito acima de tudo. E aí Kardec segue: a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixais o tranquilo os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo outrora: o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. É o que a doutrina espírita explica. E aí a gente volta a essa situação. Se a gente não vem pelo amor, a lei do progresso, de alguma maneira, nos convida a vir pela dor. Nós somos convidados a vir pela dor. Necessariamente não é vir a doutrina espírita, mas a doutrina da lei de amor do Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. E aí, já encerrando, eu vou fazer uma leitura maravilhosa do livro Pão Nosso, o item 109, 3 imperativos. Jesus diz em Lucas, capítulo 11, versículo 9: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai e batei. Agora é Emmanuel, tá? O versículo foi de Jesus, agora é Emmanuel. Pedi, buscai e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos, experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de liberação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escudo cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. Então, primeiro a gente pede, depois a gente busca. A procura constitui-se de esforço seletivo, lei do esforço. O campo já é repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, os desejos, né? A maneira das mariposas que se aproximam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo.
É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Olha o que Emmanuel traz. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação de animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai e batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Meus amigos, eu agradeço a oportunidade, a companhia. Vamos encerrar agora com a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto e agradecer. Deus de amor e bondade, justiça, união e fraternidade. Agradecemos por mais uma noite de estudos no Centro Espírita Fraternidade, que rumo ao seu centenário, que o Senhor conhece todos os trabalhadores desta casa, todos que já passaram por ela, os encarnados de hoje, os desencarnados de outrora. Senhor, dai força a esse grupo para que permaneçam unidos no trabalho teológico do Mestre, mostrando toda a providência, incentivando a previdência, para que nós possamos, Senhor, a extensão do teu olhar paterno, ao teu olhar, que jamais nos dará uma pedra quando pedirmos pão, Senhor. No tamanho do teu amor, possamos, Senhor, aprender, dentro dessa doutrina de luz, que o esforço, que o trabalho, que o progresso, que são sutis, que batem a nossa porta todos os momentos, por nossa família, que todos os momentos nos cerca, nos procura, por todos os relacionamentos que temos, Senhor, no trabalho, com os amigos, nas diversas situações que convivemos. Dai-nos, Senhor, a capacidade de sermos dignos de professarmos o teu nome, para que possamos, Senhor, aprender a ter empatia pelo nosso próximo e praticá-los em teu nome, com bondade, com justiça e com amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.